estamos no ar, hein? Pô. Agora sim começa mais um Tela Mackenzie, diretamente dos estúdios da TV Mackenzie em Higienópolis, capital paulista. O que aconteceu ali no início foi uma brincadeira para ilustrar algumas situações que a gente vê por aí, de pessoas tirando selfie em filas de exposição ou até mesmo em tragédias, velórios ou com animais. Ou quem nunca tirou uma selfie? Para falar sobre o assunto, aqui conosco a doutora Cláudia Estela, ela é professora da Mackenzie e também psicóloga. Professora, seja bem-vinda ao nosso programa. Para começar, a gente vai falar sobre essa espetacularização. A gente vive numa sociedade que está se expondo cada vez mais, não é isso? É isso. Primeiro quero agradecer o convite, muito gentil. Mas é isso sim, a gente tem vivido numa sociedade onde a imagem está cada vez mais valorizada. E nesse sentido as pessoas têm se exposto mais também, né? É uma espetacularização mesmo da imagem. Mas o que levou a isso? Foi um consumo de padrões estéticos de beleza ou tecnologia? Como é que isso afeta até na vida das pessoas? Eu acho que foi uma transformação social, né? Em que sentido? Antigamente, eu acho que o próprio Descartes fala isso pra gente, né? Ele chega numa frase que fala assim, eu sou porque eu penso, né? Então tinha uma questão do pensar, de uma ética, e atualmente eu sou porque o outro me vê. É um olhar que é conferido um lugar de sujeito nessa sociedade, né? Então, acho que essa questão toda vem de uma transformação social, na qual antigamente eu era membro pertencente a uma determinada comunidade. E agora, na verdade, essa comunidade já não existe tão fortemente. Então, é a imagem que talvez me confira um lugar nessa sociedade. Então é um pouco do conceito da globalização também, né? Que entra, quebra a identidade das pessoas e generaliza a coisa, mas ela cria esses padrões e isso tem consequências. Eu acho que a globalização ela traz uma outra vertente para a gente ainda mais preocupante, né? Porque antes eu tinha uma cultura que me identificava como sujeito, né? Então, os brasileiros. Hoje eu não sei o quanto da personalidade do brasileiro já não está influenciada por uma americanização, digamos assim, né? Porque a gente consome muitos filmes norte-americanos, o inglês é uma língua franca, né? Então, a gente tem muitas essas questões hoje que eu não sei o quanto que um comportamento de um brasileiro já não está influenciado por essas questões, né, que a gente tem visto ultimamente. O próprio termo selfie, que às vezes algumas pessoas confundem se é a selfie ou o selfie, é o exemplo disso, né, da introdução de outras culturas, de uma cultura estrangeira na nossa. Exatamente. Então, o que a gente vai tendo? Tanto essa cultura vem vindo, como o avanço tecnológico também propicia isso para a gente. E a tecnologia, ela tanto pode ajudar a gente como prejudicar. Né, no sentido de que, que bom que eu posso manter contato, né, com alguém que está muito longe de mim, mas ao mesmo tempo eu posso estar numa mesma sala, como eu já vi isso em sala de aula acontecer, mas mandando um WhatsApp para o colega que está do lado. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que ela pode aproximar pessoas, ela também pode distanciar. Você está falando, né, de selfie. Quem nunca viu num restaurante, por exemplo, as pessoas não conversando e cada uma ficando no seu mundo particular com o seu telefone celular, né? Então, eu acho que isso também tem uma segunda vertente aí, que é o distanciamento das pessoas pela tecnologia. Outra coisa, elas criam uma realidade virtual, uma realidade ficcional que não é essa realidade que a gente vive. E como é que é isso? Então, isso já foi muito... hoje, tudo bem, a gente tem esses meios das redes sociais, etc. e tal, mas a própria televisão, ela cria essa ideia ficcional, né? Nada do que está na televisão, ela não é permeada de ideologia. Então, assim, a gente vê nas novelas, nos filmes e até mesmo nos telejornais uma realidade que ela é recortada por um diretor de TV, né, que ela é escolhida como pauta. Então, assim, ali também é uma realidade ficcional. Eu acho que as pessoas foram se acostumando a isso, na verdade. Então, a vida assim, do espetáculo exposta na TV, ela acaba sendo adquirida também pelo sujeito na sua vida privada.
Então, hoje, tudo que eu faço tem que virar um espetáculo. Então, uma comida que eu estou comendo, uma viagem que eu faço, né? Isso tem que virar também um espetáculo, né? Então, acho que isso influencia de uma maneira geral a tudo mesmo. Mas isso é um comportamento do brasileiro ou não? Isso se estende para o restante do mundo? Não, eu acho que não é do brasileiro. Embora o brasileiro é muito ficcionado em imagem, né? Assim, a gente adora imagem, beleza, acho que faz parte um pouco da nossa cultura, né? Mas eu acho que não, eu acho que isso é uma coisa mais generalizada mesmo. Inclusive, eu acho que isto vem de fora influenciando alguns comportamentos brasileiros. Então, nada de dizer que é o brasileiro que fica lá tirando o selfie, como a gente estava tirando aqui no início? Não, eu não sei nem se você se lembra, mas há um tempo atrás teve um menino na Austrália que morreu tirando um selfie, né? Ele se colocou numa varanda muito perigosa e ele acabou caindo de lá tirando selfie, né? Então, assim, não é uma coisa do brasileiro, acho que é uma coisa generalizada. Mas isso acontece, na verdade, porque as pessoas não têm mais as relações reais, concretas, que possam alimentá-las. Então, na verdade, eu tiro um pouco essa coisa. Como é que eu vou explicar dessa maneira para você? Todo mundo hoje em dia se sente mal amado. Porque, na verdade, as pessoas... É uma afirmação forte. É uma afirmação forte. E todo mundo se sente mal amado porque parte da nossa energia para o amar, a gente desloca para as técnicas, para os meios. Então, hoje a gente vê rapazes que gostam mais do carro do que da namorada, né? Pessoas que ficam mais ligadas no telefone do que as pessoas que estão se relacionando. Porque a técnica, ela protege a gente de determinada maneira, né? Protege do quê? Do sofrimento. Porque talvez o meu carro, o meu celular, talvez não me deixe na mão, mas o outro que eu me invisto, né, invisto o meu amor, sim, ele pode me abandonar, ele pode me deixar. Doutora, a gente vai falar mais sobre isso, sobre dizer que todo mundo é mal amado e falar também sobre a construção dos heróis. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Estela, que é psicóloga e professora da Mackenzie. A gente está falando sobre a exposição das pessoas nas redes e falando também dos selfies. A gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique aí. Nós estamos de volta ao Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre a exposição das pessoas nas redes e também sobre o selfie. Para falar sobre o assunto está aqui conosco a doutora Cláudia Estela, que é psicóloga e professora da Mackenzie. Ela falou no bloco anterior que todo mundo tem um pouquinho de mal amada, então o mal amado. Então, professora, como é que é isso? Como é que se dá isso? Bom, isso está ancorado dentro da psicologia, não fui eu que falei, né? Mas Freud fala assim, já lá em 1930, quando ele lança um livro chamado Mal-Estar na Civilização, ele fala de que o sofrimento que nos ameaça pode vir de 3 direções. Primeiro, da degradação do corpo, né? Que este corpo não fica para sempre assim, ele perece. O segundo são das intempéries da natureza. A gente está muito suscetível a um tsunami, um vulcão, essas coisas todas. Mas o que mais nos aflige, né, o que mais nos machuca é o contato com o outro. Porque é o outro que a gente deposita nosso maior amor, nosso maior afeto. Expectativa, e de lá pode vir nada ou até mesmo agressividade. Né? Então, ele fala que a gente vai lidando com isso, vai arrumando outras coisas. Com o advento da tecnologia, nesse texto também ele fala uma coisa muito interessante, que tem um amigo dele falando assim para ele, ai, que bom o advento do telégrafo, né? Porque agora meu filho que está nos Estados Unidos, eu posso me comunicar com ele. Aí ele fala assim, mas se não fosse o telégrafo, se não fosse a tecnologia, o seu filho não teria ido. Né, por causa do avanço tecnológico. Nesse período, o que a gente tem? As pessoas começam com medo desse ferimento que pode vir do outro, né? Ou deste não amor que pode vir em retribuição ao meu amor, eu começo a deslocar parte desse meu investimento para a técnica, para os equipamentos em si, numa tentativa de proteção. É muito interessante, né?
Antigamente a vovó paquerava como, né? Olhava o vovô passar na praça, o vovô olhava a vovó. Ficava na janela Ficava ali, na janela, arrumada. né? Hoje em dia não é mais assim, né? As pessoas se conhecem ou por sites de relacionamentos, né? E aí, se eu conheço um moço bacana, ele pede meu telefone, e aí ele me liga, eu só posso não atender. Eu posso, o número errado, eu posso passar inclusive meu número errado para ele, né? Então, assim, não tem mais esse olhar continuado, onde eu posso me reconhecer no outro. Hoje em dia, a gente usa a tecnologia, inclusive, como um meio de proteção. E aí, o que acontece? Se eu não invisto no outro, se eu não dou afeto para esse outro, consequentemente, eu vou receber muito pouco dele. E você mal amado ou mal amada? Porque eu vou ficar com vontade, né? Com fome de amor, né? Com um vazio existencial, na verdade, que só um outro ser humano preenche. Mas existem ferramentas, ou as pessoas costumam dizer que a publicidade cria necessidades, mas hoje em dia, até com o aparato tecnológico, existem muitas coisas que fazem essa necessidade crescer na gente, de ter isso, de ter aquilo, e culminando inclusive no selfie, de eu ter que mostrar onde eu estou no restaurante, se eu estou num parque, se eu estou... Você sabe que a psicologia muito contribuiu para o marketing, né? Um grande psicólogo, ele foi um grande vendedor de enciclopédias, né? E aí quando perguntaram para ele, ele falou assim, mas eu nunca vendi enciclopédia, eu sempre vendi realização de desejos. Então, você quer um namorado? Leia a enciclopédia, logo você vai ficar mais instruído. Quer um emprego? Leia a enciclopédia. Hoje acontece muito isso no consumo, né? A gente nunca consome aquilo que é realmente, mas a imagem que esse produto produz na gente no campo do desejo. Então, por exemplo, muitas vezes os comerciais de margarina, não é a margarina em si, mas é a família perfeita que eu não tenho. Um conceito de família que a gente já criou e virou até um jargão, né? A família tipo margarina, assim, para o comercial de margarina. Exatamente. Como um shampoo que promete uma beleza feminina irresistível e hoje a beleza ainda é moeda de troca para a mulher, né? Então, assim, são muitas questões que a gente não consome o produto em si. E aí eu acho que existe uma identificação do ser humano com esse produto. E a partir disso também eu me objetalizo para ser de uma maneira consumido. E aí o que a gente acontece, né? Esse produto ele precisa ter uma imagem, né? Ele precisa construir. As selfies podem me ajudar nisso, né? Minha página numa rede social me ajuda nisso. Que imagem que eu quero que o outro consuma de mim? Então isso significa que, por exemplo, o que tem lá postado na minha rede social, na rede social das pessoas, não é necessariamente o que eu sou, mas algo que eu estou projetando, que eu quero que as pessoas vejam como eu sou, é isso? Exatamente. Quantas vezes a gente não vê coisas assim? Posso até pensar num exemplo, um casal que passa uma lua de mel linda em Paris, e aí na semana seguinte ou 2 semanas posta um monte de fotos, né? Um selfie sei lá, no Rio Sena, alguma coisa assim, e 2 semanas depois já está lá, status, né? Solteiro. Não é isso? Então, quer dizer, o casamento já estava com problema, alguma coisa assim, né? E aí passa uma imagem que o outro possa consumir, né? Não necessariamente que tenha um fundo de... Tem um fundo de realidade, mas esse fundo de realidade é muito mais no campo do meu desejo do que no concreto da vida. Doutora, tem alguém que se sente menos amado, digamos assim, ou que até se deprima por não ter um retorno esperado desse selfie, dessas fotos que são publicadas na internet, que coloca lá? Existe isso também? Ai, demais. Porque as pessoas têm se deprimido porque ninguém curte as fotos delas, né? Assim, é muito complexo, né? A pessoa que mais pode se deprimir com isso, são aquelas que deixam toda a sua existência nessa imagem ficcional e se perde um pouco no que ela realmente é. São pessoas que obedecem todos os padrões sociais sem ao menos refletir sobre eles, porque não é para tudo que eu consigo me adaptar, não é a tudo que eu consigo fazer do jeito que a sociedade quer. E a sociedade é muito cruel, ela exige das pessoas muitas coisas que às vezes elas não podem dar. Então falta um pouquinho de consciência, de reflexão, no sentido de pensar assim, bom, o que eu posso fazer de acordo comigo e a sociedade? Qual é o equilíbrio que tem entre a minha subjetividade e o que a sociedade está esperando de mim? Né? Então ela vai se deprimir se ela não tiver lá a quantidade de curtidas que ela esperava. Se ela não tiver uma clara consciência de quem ela é, aonde ela pode se satisfazer, sim, ela pode se deprimir.
E aí, nesse caso, o que é que se faz? Assim, a pessoa tem que fazer um tratamento para se livrar um pouco mais desse vício de internet, seria isso? Ou então de estar se expondo? Então, assim, eu acho que tratamento, assim, tem casos e casos, né? Por exemplo, eu sempre recomendo psicoterapia, inclusive para um autoconhecimento. É muito bom, né? A gente começa a ter domínio da gente mesmo e tal. Mas o que eu acho que falta hoje em dia é as pessoas pararem para pensar. A reflexão está sendo banida da sociedade. Então, as pessoas não têm um minuto de silêncio, não têm um minuto sem fazer nada. Até o lazer, ele é programado, né? Ele obedece uma lógica. Quantos filmes você assistiu, quantos livros você leu. Então, falta um momento da pessoa parar, refletir e tomar uma certa consciência de quem ela é. E aí, neste processo, ela vai verificar o que serve para mim nessa sociedade e o que não serve. E o que não serve, eu tenho que fazer um grande exercício de abrir mão. Né? E eu percebo isso muito, especialmente nas relações amorosas. Hoje criou-se um padrão na sociedade que só é feliz quem está junto com uma pessoa. E, na verdade, não necessariamente, né? Tem outras relações que podem ser preenchidas também, né? Várias outras coisas. Mas não, as pessoas, mesmo que não queiram, acham que elas têm um problema por não querer. Nós vamos continuar falando sobre isso. Nós estamos falando hoje sobre a exposição das pessoas, sobre a selfie e sobre a maneira com que elas se relacionam pessoalmente, até mesmo com a rede social. Nós estamos aqui nos estúdios com a doutora Cláudia Estela, que é professora da Mackenzie e psicóloga. Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouco, logo depois do intervalo. Amplie seus conhecimentos. Faça pós-graduação no Mackenzie. São mais de 140 anos de tradição e pioneirismo em ensino. Informe-se e crie novas oportunidades em sua vida. E nós estamos de volta a mais um Tela Mackenzie. Hoje nós estamos falando sobre a exposição das pessoas na internet, sobre o selfie, autorretrato. E aqui conosco nos nossos estúdios está a doutora Cláudia Estela, que é psicóloga e professora da Mackenzie. Professora, há um dano na vida de quem se expõe demais? Qual que é esse dano? A gente tem que entender, assim, cada caso é um caso, né? A gente tem que entender um pouco isso, né? Mas eu acho que uma pessoa muito ficcionada, muito ligada à questão da tecnologia e até mesmo essa coisa da exposição, ela pode perder uma parte da vida real, né, do contato direto com as pessoas, né? Eu acho que tem uma perda, talvez, aí, né? E talvez ela construiu uma imagem que talvez não seja esta mais refletida, mais consciente, consequentemente pode trazer menos alegria, menos plenitude de vida, né? Pode ter alguma questão aí para a gente pensar, sim. Outra coisa que eu queria entender e que as pessoas que estão em casa também vão querer saber é que a gente sempre se coloca distante do problema dos outros, de determinado problema, mas é comum essa relação de exposição que as pessoas têm e às vezes até de uma depressão que elas criam por não ter o retorno esperado. É comum isso ou não? Porque normalmente a gente pensa, não, a internet eu não sou tão ligado. Mas não é tão ligado, mas está postando ali, está fazendo sempre check-in, está fazendo sempre uma postagem de algum lugar que está. Como é que é isso? É mais comum, não é comum? Então, a depressão, ela acho que é um pouco inerente ao nosso próprio processo de socialização hoje em dia, né? Mas eu acho que é interessante a gente entender o mecanismo. A sociedade, ela espera muito da gente, muito em vários papéis que a gente tem. E várias das vezes a gente não alcança aquilo. Quando a gente alcança, a gente fica no que a gente chama de uma certa euforia, de uma certa alegria. Mas na maior parte do tempo a gente não alcança, porque são múltiplos papéis. É esposa, é mãe, é filha, né? É professora, é psicóloga, seja lá quais são os papéis que as pessoas têm. Então, assim, quando eu alcanço, eu entro num certo estado de alegria. Mas na maior parte do tempo não dá para alcançar esse padrão social sem nenhum erro perfeito, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar melancólico. E muitos estados de melancolia pode sim levar a uma depressão.
E hoje a depressão é o mal do século justamente porque a sociedade exige demais e coisa que a gente não consegue alcançar, não consegue atingir. Então esse é um estado das pessoas que podem ter uma necessidade de uma alta perfeição nas coisas que faz, né? Achar que aquele modelo é aquele modelo correto para ela mesma, né? Então muitas vezes essa coisa de eu posto uma foto, uma selfie e ninguém curte, a pessoa pode entender como uma rejeição. E isso sim pode desencadear um quadro depressivo se for repetidas vezes, se já tiver uma característica de personalidade dessa pessoa, né? Mas geralmente são pessoas que querem agradar muito, estar muito de acordo com a sociedade e não recebem um retorno de tudo aquilo que ela investe nessa sociedade. Ainda falando sobre essa realidade ficcional que as pessoas criam, mudou-se também o arquétipo de herói hoje em dia com essa onda de exposição de selfie e tudo mais? Sim, né? Porque antes eu tinha uma questão ética, então assim, o herói era o herói político, né? Que ele era conclamado a aparecer em nome de uma comunidade, de uma sociedade. Hoje em dia, as pessoas que eu acabo me identificando é com um moço siliconado que apareceu no reality show, ou com uma moça que faz academia e mesmo que ela não tenha muito a colaborar, né? Assim, nessa questão hoje, a questão do herói está muito mais pautado na imagem corporal, que também é uma imagem ficcional. Porque se a gente pegar qualquer revista, a gente sabe da tecnologia por trás daquilo. E eu costumo brincar com os meus alunos falando assim, uma revista de moda só serve para dizer o quanto que a gente está fora de moda, na verdade, né? Porque aí leva ainda mais ao consumo, a consumir aqueles produtos que estão ali vendendo, né? Então, eu acho que tem uma coisa que perpassa isso, que é essa imagem de um corpo ficcional que eu posso ficar o dia inteiro na academia, fazer as dietas que forem, né? E eu nunca vou atingir esse corpo, porque ele não é real, na verdade. Então, acaba que é uma necessidade criada e que vai se retroalimentando, que vai gerando outras necessidades, que aí no final das contas vira um pandemônio, né? Sim, mas você sabe que eu tenho eu acho que eu sou muito esperançosa, mas eu acho que a gente está perto do final. Em que sentido, né? Eu acho que vai chegar um momento que as pessoas vão tomar consciência do absurdo que é isso. Vão se adaptar a essa exposição, a essa onda toda de selfie, de tecnologia. E eu acho que elas vão entender que talvez não é tudo que sirva para a gente, de um modo geral. E a diversidade, ela é boa, ela não é ruim. Ela é boa justamente para que eu possa optar por aquilo que tem mais sentido para mim, que me faz mais feliz, na verdade. Então, acho que vai chegar um momento que as pessoas vão falar assim, não, tá bom, vai, é uma pressão, é muita pressão, eles querem muitas coisas, mas eu só posso dar isso e tá bom. Eu estou no meu limite, está tudo bem, né? Quando é que a pessoa deve parar e pensar, eu necessito de cuidados especiais ou eu necessito de uma orientação de um profissional, por exemplo, de psicologia? Que aí, em que momento ela vai perceber isso ou o que ela deve observar? Sempre quando a situação ultrapassou um pouco os limites. Então, vamos pensar numa pessoa que é viciada em tecnologia ou na internet, por exemplo, né? Quando isso extrapolou muito, ela para de trabalhar para ficar na internet, ela para de conviver socialmente para ficar na internet. Então, quando já dobrou um pouco os limites, né? Mas eu tenho uma questão também que é a questão do sofrimento. Muitas vezes o sofrimento é atroz, né? A pessoa não consegue lidar com isso. Então, eu acho que é momento de procurar, sim, a hora que o sofrimento está para além do que a pessoa está no limite dela mesmo, né? Doutora, você tem um artigo publicado falando sobre a selfie em tempos de solidão. Onde é que a solidão entra nessa história? Porque é muito interessante, né? Eu acho que volta muito aquilo que eu falei. As pessoas deslocam um pouco essa capacidade de amar para a técnica, para a tecnologia, e elas pouco desenvolvem nas relações humanas. Então, eu acho que as pessoas estão se sentindo cada vez mais sozinhas, né? Eu acho que é uma fala muito comum, eu estou cada vez mais sozinho, eu estou cada vez mais fechada no meu mundo. E aí eu acho que isso tem uma questão que a selfie pode ser representante disso. A partir do momento que eu não preciso mais nem que o outro tire uma foto minha, né? Eu mesma posso tirar. Isso pode parecer independência, né? Mas não é.
é uma questão de um isolamento, às vezes, né? Ela é muito ligada, assim, eu comigo mesmo, pode ser uma autoindependência, uma pessoa muito forte e tal, mas, na verdade, hoje a tecnologia me permite que eu fique sozinho, que eu me isole, né? Então, pode ser também um movimento solitário, né? Eu fico pensando que talvez, por exemplo, a nossa geração não seja tão acostumada, a tecnologia está se acostumando, mas, por exemplo, quem tem uma criança em casa deve cuidar, deve se policiar mais com acesso, ou deve controlar? Como é que deve ser feito isso? Eu acho que a gente precisava restringir um pouco. Às vezes eu vejo assim, mãe, para a criança ficar quieta em determinado momento, dá o celular com um joguinho determinado, Um né? tablet. Um tablet, para criança muito pequenininha, né? Que talvez nem ande ainda. Eu acho essas coisas bastante complicadas. A gente tem experiências, especialmente na psicologia comunitária ou psicologia escolar, tal, que a gente tem feito alguns trabalhos, acho que os pedagogos podem até responder melhor isso comigo, do que eu, que é a questão do brinquedo não estruturado. Porque quando eu dou um tablet para a criança e o joguinho já está colocado, tudo já está pronto e ela só tem que seguir um roteiro, parte da criatividade dessa criança pode ficar prejudicada. Mas se eu der uma garrafa de água, de plástico para ela e falo assim, brinca, mas do quê? Do que você quiser. Esse brinquedo pode ser o que você quiser. Transformar as pedrinhas em bois, em transformar aquilo num carro, transformar como as pessoas brincavam antigamente. Exatamente. E isso pode solucionar para a criança, assim, trazer para ela a questão de solucionar problemas, criatividade, uma série de coisas que o brinquedo não estruturado pode dar. Mas eu acho que você limita um pouco, né? Assim, essa coisa de bombardear as crianças pelas imagens, desde muito novinhas. E aí elas aprendem que é isso, né? Que a socialização é esta. E, na verdade, existem outras formas de socialização. Então, se eu puder dar uma opinião, né? Que fosse, na verdade, que os pais estimulassem várias coisas. Não que tenha que tirar o tablet completamente da vida da criança, mas em certos momentos o tablet, em outros só uma garrafinha de água, né? Em outros brincar com os amigos na praça, no condomínio, alguma coisa assim, interações, na verdade, né? Doutora, está chegando ao fim o nosso programa, muito obrigado. Eu sei que o assunto rende aí muito mais, mas muito obrigado pela sua participação aqui no Tela Mackenzie. Eu que agradeço. É muito bom poder falar e poder orientar um pouco e expor um pouco o trabalho que a gente vem pensando ultimamente. E as pessoas devem observar muito isso, essa utilização descontrolada da internet, essa exposição. Exato. Tudo que passa do limite é algo que a gente tem que prestar atenção. Ok, muito obrigado. Esse foi mais um Tela Mackenzie. Hoje nós falamos sobre a exposição das pessoas na internet, principalmente com os selfies, e perpassamos por muitos outros assuntos aí dessa relação do indivíduo com a tecnologia. Você não conseguiu ver? Não tem problema. Acesse esse endereço que aparece aqui na sua tela e fique ligado nesse programa e em toda a programação aqui da TV Mackenzie. Até o próximo programa.